Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e hoje o foco da lição é sobre a ordenança bíblica para participar da ceia do Senhor, que é o banquete da comunhão, onde o pão e o vinho recordam o sacrifício do supremo amor, num convite para o ser humano se aproximar da mesa divina, onde a graça e o perdão foram e são oferecidos livremente. A ceia do Senhor, que é um testemunho público de que a redenção para as culpas e a renovação para a vida espiritual é possível, bastando que se reconheça Cristo como Senhor e Salvador, se submeta ao mergulho nas águas batismais, prossiga alimentando a alma, se fortalecendo rumo à vida abundante em Cristo. É o momento mais sagrado que oportuna o aprofundamento da comunhão por meio da fé em Cristo. Aproveite aí para deixar as suas interações no canal, reforçando a relevância desse conteúdo e impulsionando esse vídeo para alcançar muitas outras pessoas. Compartilhe aí os vídeos nas suas redes sociais, veja se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Eu estou em oração diária por sua vida. O textual desta reflexão bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, onde diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que a ceia do Senhor aponta para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. O texto de referência está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, onde consta as instruções do apóstolo Paulo quanto à ceia do Senhor. Penso aqui ser interessante iniciar esse vídeo, essa reflexão bíblica, diluindo a controvérsia se a ceia do Senhor seja um sacramento ao invés de uma ordenança. O termo sacramento ele tem origem no latim sacramento. A princípio esse termo ele se referia a uma soma de dinheiro que era depositada num lugar por duas pessoas envolvidas num litígio civil. Ao final da questão, da briga judicial, a pessoa que recebia a sentença favorável, ela pegava a sua quantia depositada de volta. A quantia que era depositada pela parte que perdesse a causa era oferecida aos deuses pagãos como uma forma de aplacar a ira dos deuses contra a pessoa que foi tida como culpada. No século II, o termo sacramento ele foi adotado e associado ao voto de obediência e consagração ao Senhor, por entenderem os defensores dessa ideia que, por meio do sacramento, a pessoa recebia ou recebe a graça espiritual, frequentemente a graça salvífica. Segundo essa corrente de pensamento, ao se submeter a um sacramento, a pessoa ela recebe automaticamente a regeneração e a salvação em Cristo. Já o termo ordenança, ele deriva do latim ordem, que significa uma fileira, uma ordem, sugerindo que tanto o batismo nas águas quanto a ceia do Senhor sejam cerimônias sagradas instituídas por mandamento, por ordem expressa de Jesus. E não porque transmitam aí algum poder místico ou graça salvífica, mas porque simbolizam o que já aconteceu na vida de quem aceitou a obra redentora de Cristo. Os que creram em Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador foram regenerados através do novo nascimento e justificados pela fé em Cristo, tendo os pecados perdoados, aí se submetem ao batismo, participam da ceia como testemunho que são novas criaturas que andam em novidade de vida em plena comunhão com Cristo. Portanto, é sobre a ordem bíblica relacionada com a ceia do Senhor que vamos nos debruçar, destacando o momento de sua instituição, a relevância da sua observação na igreja cristã, alguns preceitos ligados à ceia do Senhor e a sua significância de acordo com as Escrituras Sagradas. O texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34, traz aí instruções específicas relacionadas à ceia do Senhor, inclusive alertando sobre as consequências caso esse ritual sagrado ele seja banalizado ou realizado de forma irreverente ou indignamente. A ceia do Senhor é um ato cheio de simbolismos espirituais envolventes com significados extremamente importantes para a fé cristã e repleto de emoções. Paulo ele é enfático em afirmar que o que ele recebeu do Senhor era o que ele estava ensinando à igreja, ficando explícito que o objetivo foi e é a edificação da igreja,
a exortação para se evitar a condenação eterna e a consolação na esperança da iminente volta de Jesus. O primeiro direcionamento da ceia é para o ministério terreno de Jesus ocorrido no passado. Paulo ele traz aqui uma fala do próprio Cristo que ressalta que o pão e o vinho eram símbolos do sangue e do corpo de Jesus. Diferente do que alegam os defensores da doutrina da transubstanciação, que alegam que o pão e o vinho, ao serem consagrados, eles se transformam de forma literal no corpo e no sangue de Jesus. Isto porque uma interpretação histórico-gramatical literal da Bíblia não exige que tudo que está no texto sagrado seja tomado literalmente ao pé da letra e interpretado de maneira literal. O sentido da interpretação literal também permite figuras de linguagem, tais como a fala de Jesus sobre o pão da vida, que devia ser comido e que precede imediatamente o discurso de Jesus sobre comer a sua carne. Se o texto ele for interpretado de forma literal, então qualquer um que ingerir o pão e o vinho da ceia ganhará a vida eterna de forma automática ao participar dos elementos da comunhão. O termo utilizado para se referir à carne de Jesus como verdadeira comida em João capítulo 6, versículo 55, não quer dizer que a carne de Jesus tenha que ser física literalmente. Ao invés disso, aponta para o fato de que a carne de Jesus era real e que era e é uma realidade espiritual, não uma carne física comum. Na Bíblia, comer objetos físicos metaforicamente nem sempre significa destruir esses objetos, essa alimentação, como está em Salmo 27, verso 2 e Isaías capítulo 9, versículo 20, como alguns entendem. Quando o termo comer é usado em um contexto bíblico na Bíblia, ele significa ingerir a realidade espiritual que Deus está fornecendo à pessoa. João capítulo 6, versículo 63, indica que as palavras de Jesus não têm que ser tomadas literalmente ao pé da letra. Nesse texto, Jesus diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida, ou seja, não devem ser interpretadas ao pé da letra. No ato da ceia do Senhor, Paulo ele frisou a necessidade, diante dos elementos simbólicos do sangue de Jesus derramado e do seu corpo dilacerado na cruz, de que os discípulos de Cristo deveriam estimular a memória, transportassem a ação de Jesus que estava enterrada no passado, de forma a manter a potência e o ritual original, recordando, mantendo viva a grandiosidade do sacrifício de Jesus por amor ao ser humano. De fato, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Atitude de gratidão eterna e disposição sincera de se aprofundar na comunhão exclusiva com Cristo é o mínimo que se espera de quem se intitula cristão ou cristã para manter sobre si a bênção do cálice e do pão, que simbolizam o sangue e o corpo de Jesus, ao serem ingeridos e absorvidos pelo corpo do cristão, passando a representar aí a unidade do cristão com Cristo, de quem é participante do seu corpo. O ato da ceia do Senhor também direciona para a ação de Jesus no presente, apontando para a necessidade de se manter a regularidade da realização da ceia do Senhor e da participação regular por parte das pessoas membros do corpo de Cristo e em comunhão com Cristo e com a igreja. O texto bíblico diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, a parte B: fazei isto todas as vezes que beberdes. O ato de Jesus se assentar à mesa com seus discípulos para a celebração da ceia, a sua ressurreição e também a sua promessa de estar para sempre com os seus verdadeiros discípulos e discípulas, corrobora a ideia de que Jesus é o verdadeiro anfitrião no momento da ceia e aquele que transmite sentido de os cristãos terem comunhão, paz e segurança nele e com ele na continuidade espiritual. Participar regularmente da ceia do Senhor é dizer um sim contínuo a Cristo Jesus numa ação prática de amor a Ele e também à sua igreja. A ceia do Senhor também direciona o cristão a um olhar para Jesus no futuro,
Ao anunciar publicamente a morte de Jesus e a permanência na comunhão plena com ele, o cristão, ele testifica que acredita no iminente retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja, momento que protegerá e recompensará os fiéis. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. O anúncio do evangelho, ele estará incompleto caso fique restrito ao que Jesus fez no passado e continua fazendo no presente. É preciso que, na missão de evangelizar o mundo, a igreja ela anuncia aos 4 cantos da terra que tudo que Jesus fez e continua fazendo só tem um sentido porque Jesus ele está preparando para si um povo que vive pela fé, que permanece fiel, resiliente, zeloso pelos princípios cristãos, praticando boas obras, se ajustando para estar com ele na eternidade. A ressurreição de Cristo é a garantia que Deus oferece graça e vida abundante aos seus servos e suas servas, não apenas nessa vida, mas também na eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo ele assegura dizendo: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, Tito ele corrobora dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa esperança futura que a igreja caminha rumo ao grandioso dia no qual a igreja participará da ceia celestial com Cristo na boda do Cordeiro. Isto dá à ceia do Senhor uma dimensão escatológica, pois ao participar dela aqui na terra, o cristão antecipa a sua alegria e a sua grande expectativa pela volta de Jesus e a sua união eterna com ele. A importância da ceia para o cristão, como se percebe aqui, é muito grande, pois além de ser algo sagrado e que precisa ser realizado com toda a reverência, sem indiferença ou banalização, com o devido conhecimento verdadeiro, significado, com a necessidade de ter havido aí genuíno arrependimento dos pecados e busca pelo perdão divino, sem exaltação espiritual, como se a pessoa fosse mais crente ou mais espiritual que outras pessoas, vivendo uma vida de verdadeira santidade, simplicidade e humildade diante do Senhor. Primeiramente, o cristão ele precisa entender e colocar em prática a importância de se examinar a si mesmo e nunca querer examinar outras pessoas. A salvação e, consequentemente, a comunhão com Deus é e deve ser tratada como algo estritamente pessoal, de forma que ninguém pode proibir quem quer que seja de participar da ceia do Senhor. Ainda que uma pessoa ela possa ajudar e advertir outra pessoa a entender os propósitos de Deus para a vida humana e qual a forma adequada de se participar da ceia do Senhor, é cada pessoa que vai responder por si diante de Deus sem nenhuma possibilidade de transferir suas responsabilidades pessoais a quem quer que seja. O que pode e deve ser feito é conscientizar a pessoa e motivá-la a se adequar às instruções bíblicas para se evitar pecar por ser conivente com o erro ou estar na prática do pecado. Para se evitar surpresas desastrosas no futuro, cada pessoa deve entender o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O autoexame, ele é um olhar introspectivo para validar ou não a consciência tranquila diante de Deus e não apenas diante das outras pessoas. É impossível que o ser humano ele consiga esconder algo de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 20, ainda diz: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A consciência humana é o supremo tribunal em matéria de moral e ética e o fórum especializado para tratar as questões interna corporis do ser humano. É nela que tudo é processado com base nas crenças funcionais ou disfuncionais, internalizadas e cristalizadas como verdades absolutas, para convencer a pessoa a tomar
ou deixar de tomar determinada decisão quanto ao que é certo ou errado, justo ou injusto, verdadeiro ou falso, fiel ou infiel, conveniente ou não, moral ou imoral, seja em secreto, no coração, no pensamento da pessoa ou por meio de atitudes práticas. Deus, ele é 100% justo. Portanto, Deus nunca vai condenar um inocente como se ele estivesse na prática do pecado. A orientação paulina é: este mandamento te dou, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A importância de julgar a si mesmo, em primeiro plano, é evitar permanecer na prática de algum tipo de pecado e cair na condição de perdição eterna. Em segundo lugar, é para a pessoa evitar se tornar culpada pelo sangue, pelo corpo de Jesus, que foi difamado, derramado e dilacerado na cruz, por deixar de reconhecer e valorizar o sangue e o corpo de Jesus, dando a entender que a morte de Jesus não tenha significado espiritual e salvífico. Em terceiro lugar, é evitar o constrangimento de ser julgado por outras pessoas e, além de comprometer a comunhão pessoal com Deus, macular o caráter, perder a moral, a credibilidade e o respeito das pessoas com quem convive. Julgar a si mesmo, de acordo com o dicionário Strong, é discernir com clareza, notar detalhadamente tudo que diz respeito à própria pessoa. O julgamento deve ser pautado no contexto geral da Bíblia, que é quem tem autoridade para confrontar o pecado e transformar o pecador arrependido. A importância de corrigir a si mesmo está no fato de a pessoa, por ter a iniciativa decorrente da conversão em Cristo, evitar que a sua situação piore ainda mais, tornando a pessoa ainda mais fraca, doente e provoque óbito espiritual. Assim como o corpo físico, sintomas e doenças espirituais não tratadas, elas reduzem a imunidade espiritual da pessoa, deixando a pessoa totalmente vulnerável em todos os aspectos. Na medida que a pessoa ela toma a iniciativa ou se submete à orientação pastoral e se ajusta aos propósitos de Deus, a pessoa ganha autonomia e sustentabilidade espiritual. O altar ele precisa estar consertado para se oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio do culto racional que leva o cristão a experimentar de forma prática em sua vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A comunhão com Deus ela deve ser algo inegociável, custe o que custar. Se o cristão deixar de corrigir a si mesmo, inclusive em pequenos detalhes que ofuscam a glória de Deus na vida humana, que impedem o cumprimento dos propósitos de Deus na vida humana, inevitavelmente a pessoa será repreendida pelo Senhor, podendo vir até sofrer o dano da segunda morte. A relevância da ceia do Senhor faz com que a ceia seja a maior e melhor festa da comunhão celebrada pela igreja. Nela é celebrada a maior vitória da humanidade sobre o pecado, na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário e na sua ressurreição, evidenciando que servimos um Deus vivo, um Deus presente, um Deus atuante. O culto de ceia do Senhor deve ter toda a sua liturgia envolvida com hinos, palavras, testemunhos e também a pregação voltada ao simbolismo que traduz a realidade e a garantia da esperança cristã. A comunhão da igreja com Cristo e entre seus membros é festejada harmoniosamente, evidenciando o verdadeiro sentido da comunhão, do viver tendo tudo em comum, em unidade de espírito, tanto no que se refere à comunhão vertical com Cristo, quanto à comunhão horizontal com os demais membros da igreja, e no que depender do cristão, em concordância com as Escrituras Sagradas, comunhão também com a sociedade à sua volta. Caso não haja comunhão entre os irmãos, é porque a comunhão com Cristo já terá sido atingida e rompida, o que impede de a pessoa participar da ceia do Senhor. Quem serve de forma voluntária e resiliente a Cristo
nunca terá problema em servir seus irmãos com base no amor ágape, que é o amor incondicional. Ao participar da ceia do Senhor, o cristão ele renova sua aliança com Cristo, reabastece seus ânimos e sua convicção da salvação eterna. A perseverança da igreja também é renovada no seu testemunho íntimo e público quanto à crença inabalável na iminente volta de Jesus. É a perseverança que move a igreja a continuar sua jornada no deserto da vida rumo a Canaã celestial, ciente de que somente os que perseverarem até o fim que serão salvos. A alma dos vitoriosos é caracterizada pela perseverança e pela resiliência que os capacitam a permanecer firme, suportar, aguentar, resistir e superar. Observa o bispo Eudes do Carmo que a exortação bíblica ao discípulo de Cristo quanto à perseverança é que não basta iniciar, é preciso ir até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que para o cristão comprovar que de fato e de direito ele é casa, morada, habitação de Cristo, o cristão ele precisa conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A maior esperança da igreja na promessa feita por Jesus de que ele não beberia mais do fruto da vide até o dia que vai beber de novo no reino de Deus, juntamente com a sua igreja, se mantém viva e se renova a cada ceia do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus reforçou essa promessa que é a mais aguardada pela igreja, que almeja estar com ele na glória por toda eternidade. Portanto, a ceia ela é um testemunho público de que a igreja cristã acredita na ressurreição para a salvação dos que morreram em Cristo e na vida eterna. Para o teólogo, psicólogo e educador cristão, Dave Mullomant, quando Jesus disse que jamais beberia do fruto da vide até que o fizesse no reino de Deus, Jesus estava reafirmando a sua decisão de se submeter à vontade de Deus Pai, indo até o sofrimento da cruz, bem como a sua convicção de que a morte não era o fim, e também antecipando o anúncio do seu futuro retorno. Sem sombra de dúvidas, a ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. É totalmente contraindicado que uma pessoa participe da ceia do Senhor de forma irreverente ou indignamente. A ceia do Senhor é a maior e a mais linda festa da igreja cristã que permanece em plena comunhão com Cristo e com seus membros. O que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34, foi indicar o modelo a ser seguido na preservação e celebração contínua, regular da ceia do Senhor, deixando todos cientes de que a consciência e a responsabilidade recai sobre cada cristão participante desse ato glorioso. Ore para que você e todos os demais membros do corpo de Cristo estejam motivados a participar regularmente da ceia do Senhor. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.